Alienígenas, OVNIs, extraterrestres ou ETs para os mais íntimos é um dos assuntos mais especulados e estudados no mundo todo. Um dos principais motivos, supostamente, é o fato desses seres misteriosos já terem visitado praticamente todos os cantos da Terra e desde 1947, quando se iniciou a era moderna da ufologia, algo em torno de 6 milhões de pessoas já teriam tido algum tipo de contato com esses visitantes. No mundo, parece que os ETs têm uma fixação pelos Estados Unidos, porque mais de 60% de todos os casos já registrados de avistamentos e relatos de abduções aconteceram por lá. Parece coisa de cinema, que o monstro só enxerga eles no globo, mas o mais famoso dos casos foi o que aconteceu num rancho lá no estado do Novo México em 1947, quando uma nave teria despencado. E desde então essa região respira os ares do turismo ufológico. Inclusive, nessa época que o termo UFO foi criado, e aqui apenas adaptamos para OVNI, que significa objeto voador não identificado. Mas, para o seu deleite, não é só nos vizinhos do norte que isso aconteceu. O Brasil é bem famoso por alguns casos de aparições extraterrestres e abduções, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi pessoas, eu Zinga aqui, e se você gostou do assunto, mete o dedão no joinha e se inscreva no canal para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Bora lá? Bem, atualmente o Arquivo Nacional possui 743 registros sobre OVNIs no Brasil, e aqui é importante dizer que por OVNI se entende qualquer objeto voador que não se saiba o que é. Por exemplo, um drone, uma estrela, um balão meteorológico, enfim, qualquer coisa que não se tenha a menor ideia do que seja. Esses registros tendem a apontar alguns padrões de lugares que esse tipo de coisa acontece. E os principais são em desertos, lugares altos, tranquilos e longe da luminosidade das grandes cidades. Bons exemplos no mapa são a Serra do Roncador e a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Mas, falando dos registros brasileiros, o primeiro OVNI apareceu em 1952 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foram feitas apenas 9 fotografias dele e aparentemente tinha a forma de um prato, que alimenta muito a ideia dos discos voadores. Mas como esse foi o primeiro relato, o pessoal só começou a dar mais atenção ao assunto depois disso, principalmente depois de 1957 com o caso Vilas Boas. Esse é o mais famoso dentre os relatos de abdução já documentados, mesmo que tenha vindo a público apenas 8 anos depois, em 1965. Antônio Vilas Boas era filho de fazendeiros em Minas Gerais. Uma certa noite ele teria visto luzes super brancas vindas do céu, mas não deu muita bola. Alguns dias depois, um objeto luminoso e em forma oval se aproximou dele e de lá teriam saído seres humanoides que o levaram para dentro da nave. E dentro da nave os alienígenas teriam feito vários experimentos com ele. Coletaram sangue por uma espécie de ventosa colada no queixo e o forçaram a manter relações sexuais com uma mulher alienígena. Não se sabe muito sobre o caso, mas até hoje existem teorias sobre isso. Outro caso super famoso ocorreu em 1977 durante a Operação Prato em Colares, lá no Pará. Aparentemente várias pessoas viram objetos luminosos no céu, algumas delas até queimaduras e outros problemas de saúde tiveram por conta desse contato. O evento foi popularmente chamado de chupa-chupa, porque a galera achava que eles chupariam o sangue humano, mas de qualquer forma, esse fato foi o que colocou o Brasil no mapa ufológico mundial. Teve até um documentário da History Channel chamado UFO Files, que foi produzido com base na Operação Prato, e também um especial do Linha Direta de 2005. Um piloto comercial chamado Biratã Pinon Frias, que participou da operação, teria dito para o Linha Direta que tiveram a oportunidade de filmar vários objetos voadores dos quais luzes saíam. Só que eles voavam muito rápido, fugiam pela mata, davam rasantes, como se estivessem brincando com ele. E apesar do evento ter rolado em 1977, só 2 décadas depois é que o capitão que liderou a operação deu uma entrevista para a revista UFO, dizendo que imagens haviam sido escondidas pela aeronáutica. Meses depois, ele cometeu suicídio. Indo para 1986, mais especificamente dia 19 de maio, o próximo caso ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, porque foram registrados 21 OVNIs pelos radares do Sindacta. Segundo os relatos dos operadores das torres de comando de São Paulo, de Goiás e do Rio de Janeiro,
eles viam pontos luminosos vermelhos que mudavam de cor e todos enxergavam a mesma coisa. Por conta disso, a Força Aérea Brasileira enviou 5 jatos para perseguir os tais objetos, mas nenhum deles chegou nem perto sequer dos OVNIs. O Arquivo Nacional tem um relatório oficial sobre esse caso, inclusive com áudios, e os documentos confirmam que se tratavam realmente de objetos sólidos e inteligentes. Mas agora se prepare para o mais famoso de todos os casos que já ocorreram em terras brasileiras. O ET de Varginha, que você já deve ter ouvido falar e até ter feito alguma piada sobre isso, mas esse é o principal caso nacional que até entrou para o top mundial da ufologia. Tudo aconteceu em 20 de janeiro de 1996 na cidade mineira de Varginha, e sim, Varginha é o nome da cidade. 3 meninas teriam visto uma criatura de olhos vermelhos, pele marrom escura e cabeça grande agachada no chão. O mais estranho é que outras pessoas aleatórias de cidades próximas também viram a mesma coisa e todos os relatos batiam. E o negócio fica pior ainda quando a gente descobre que naqueles mesmos dias havia uma presença muito forte de veículos militares rondando a região à noite. Aí pronto, foi o suficiente para o Fantástico da Globo fazer uma reportagem. Depois disso, o assunto tomou proporções nacionais e outros relatos parecidos foram ouvidos. Havia quem dissesse que a criatura teria sido capturada até para ser estudada em Campinas. A mãe das 2 meninas até afirmou que recebeu ofertas em dinheiro para que mudasse a versão da própria história. O exército e o governo negavam qualquer coisa. 20 anos depois, um dos ufólogos mais envolvidos no assunto, chamado Ubirajara Rodrigues, veio a público para dizer que não houve qualquer tipo de contato alienígena na ocasião. Depois, a revista Isto É trouxe a suposta versão oficial do caso, que teria sido de que as 2 meninas avistaram um homem com problemas mentais chamado de Mudinho, que vivia agachado da forma que foi relatada. E sobre os veículos militares, 2 escolas de sargentos de armas estavam fazendo manutenções pela cidade. E ficou por isso, mas muitos não engoliram a história. Afinal, imagine você o pandemônio que seria se o mundo descobrisse que realmente seres extraterrestres vivessem entre nós. De qualquer forma, desde a fatídica noite de 1996, Varginha vive do turismo ufológico com várias obras relacionadas. E se você gostou do assunto, existem alguns lugares bem bacanas para estudar e saber mais sobre esses eventos misteriosos. A cidade de Peruíbe, em São Paulo, é tida como uma das áreas com maior incidência de avistamentos e abduções no Brasil, e desde 2001 cedia encontros nacionais de ufologia. A própria cidade tem até um roteiro turístico que, supostamente, tem uma alta incidência de extraterrestres, como a Serra dos Itatins, a Pedra da Serpente, Perequê, Guaraú, Barra do Una e Ilha de Queimada Grande. Outro lugar é Itaara, no Rio Grande do Sul, que abriga o Museu Internacional de Ufologia Victor Mostágio, que tem réplicas de ETs, mais de 300 documentários sobre ufologia, astronomia e vários painéis temáticos. Guarabira, na Paraíba, é outro lugar interessante para quem gosta do assunto. Dizem os ufólogos que a cidade vista do alto tem formato de disco. Eu não consegui ver isso, e que também já foi local de pouso de naves. Teve até um relato de uma sombra triangular que teria pairado sobre a cidade em 1996. Mas o lugar mais bizarro de todos ainda talvez seja a Serra do Roncador, no Mato Grosso, que além de ser um lugar rodeado de mistérios e supostas aparições de ETs, também se acredita que lá vivam seres intraterrestres, ou seja, que vivam embaixo da terra. E é exatamente isso que você ouviu. Na região estão instaladas 16 representantes de comunidades místicas que buscam contato e sinais desses povos subterrâneos que acredita-se que venham da cidade perdida de Atlântida ou dos Incas. Bizarro. E só para finalizar nosso papo por hoje, aqui vai uma lista rápida de lugares para fazer turismo ufológico no Brasil. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Barra do Garças, também no Mato Grosso. Varginha, Minas Gerais. São Tomé das Letras, Minas Gerais. Itacuruba, Pernambuco. Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, Peruíbe, São Paulo, Serra da Beleza, Rio de Janeiro e, por fim, o Parque Nacional de 7 Cidades, lá no Piauí. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que algo novo você aprendeu hoje. Se curtiu o conteúdo, passa o vídeo adiante. Se não curtiu, eu não sei nem por que assistiu até aqui. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!